Boa tarde, meu nome é Thaisa Costa, sou da Comissão de Ética e eu acredito no deferimento da denúncia. Meu nome é Thais Melo, sou sua farmacêutica acusada. Espero que todos os fatos sejam esclarecidos e que a justiça seja feita. Meu nome é Dr. Marcelo Azevedo, eu estou aqui para a gente poder analisar os autos do processo e eu faço parte da Comissão de Ética. Meu nome é Jéssica Rosa, sou advogada. Bom, o que eu espero do processo é que tudo corra bem, que a gente consiga chegar num resultado satisfatório tanto para minha cliente, como também para a Comissão de Ética. Meu nome é Jaqueline Azevedo, sou presidente do Conselho Regional de Farmácia e, de acordo com o que foi exposto, eu espero que todas as medidas e as providências sejam tomadas de acordo com as legislações farmacêuticas. Bom dia, me chamo Ana Bárbara e faço parte do Conselho. Bom dia, me chamo Leidiane Nunes, também faço parte do Conselho. Espero que a farmacêutica seja responsabilizada pelos seus atos. Bom dia, Gislaine, faço parte do Conselho e eu espero que a farmacêutica seja julgada de forma justa pelos atos cometidos. Bom dia, sou a doutora Beth, faço parte do Conselho e espero que a farmacêutica acusada tenha uma penalidade justa. Bom dia, sou a doutora Ana Flávia, faço parte do Conselho e espero que a justiça seja plena na hora do julgamento da farmacêutica responsável. Bom dia, meu nome é Guilherme Augusto, eu sou a testemunha e eu espero que o processo corra tudo certo e meu colega volte a trabalhar o quanto antes. Bom dia a todos que estão presentes na plenária. Eu sou a presidente Jaqueline Azevedo e ao meu lado a secretária Andressa Oliveira. Peço a todos que fiquem de pé para que possamos dar início à sessão. Bom, o processo ético número 1707 de 2016, farmacêutica acusada doutora Thais Melo, comissão ética formada pelo relator oficial Thaisa Carvalho e o doutor Marcelo Azevedo. É dever de todos os interessados cuidarem para que o julgamento não se afaste de modo algum desses princípios e tradições, que dão à justiça sua autoridade e o lugar que ela deve ocupar nos assuntos de todos os estados civilizados. Declaro oficialmente a sessão aberta. Bom, nesse momento eu convoco o relator oficial da Comissão de Ética, a doutora Thaisa Carvalho, para que ela possa relatar os itens infringidos pela acusada, Thaís, e ressalto que a senhora terá no máximo 10 minutos. Primeiramente, boa tarde a todos. Trata-se de denúncia oferecida contra o farmacêutico que, no uso das atribuições de classe, desempenhou atividade incompatível com o ofício da farmácia, violando deveres éticos, cometendo crimes na busca indevida de lucro e com finalidade meramente comerciais, sobrepujando os deveres de promoção, prevenção e recuperação da saúde, devendo ser-lhe imputado determinada sanção por este Conselho Regional. A farmacêutica acusada em questão vendia indevidamente com certa frequência produtos com bonificação objetivando o lucro, tais como o polivitamínico Zinca, e houve relatos no sentido que a citada farmacêutica oferecia tal remédio a clientes devido à bonificação que lhe era associada. Além disso, há indícios suficientes para alegar que o réu adulterou receitas médicas. A acusada, ainda instigava indevidamente clientes para a compra de outros medicamentos, como, por exemplo, o citrato de sildenafila. Ademais, sem autorização prévia deste egrégio conselho, assumiu para si a responsabilidade técnica do estabelecimento ao saber do pedido de demissão da devida responsável. Afirmo que houve venda de produtos inadequados a menores sem a prescrição médica devida e adulterando a finalidade do medicamento, em caso o citrato de sildenafila, como eu já havia comentado, adequado para tratamento da disfunção erétil, foi vendido para menor com a finalidade de servir como estimulante sexual. Passo a palavra para o doutor Marcelo. Bom, como a doutora Thaisa já destacou, além dos autos que a doutora Thais infringiu do Código de Ética Farmacêutico destacado, ela também passou por cima de algumas indicações farmacológicas do próprio medicamento, tanto que se trata a parte do farmacológica do polivitamínico quanto do citrato de sildenafila. Para início, eu acho que a farmacêutica deveria conhecer, se na verdade não conhece, ela passa por cima, do que se diz respeito à assistência farmacêutica, que é voltada para a proteção, a recuperação da saúde, tendo o indivíduo, tanto individual como coletivo,
de cada paciente. E ela, no caso, usou desse cargo que ela possui meramente para possuir, no caso, o lucro do medicamento voltado para o caso. A farmacêutica também agiu com imprudência, que ela conhecia que o medicamento apresentava os efeitos que o medicamento oferece, tanto a parte do citrato de sildenafila quanto o polivitamínico, e ela conhecia esses efeitos com a intenção não do cuidado do paciente. Ela agiu de má fé, ou seja, ela tinha conhecimento do mal que o medicamento poderia causar e mesmo assim ela teve a intenção de praticá-lo. A ação ela é imprudente, e a farmacêutica receitou um medicamento indicado, como a doutora Thaís já destacou, para a disfunção erétil para um jovem de 16 e 17 anos. A indústria ela é bem clara. O medicamento ele é apenas indicado para maiores de 18 anos. É contraindicado para menores de 18 anos. O relato destaca que houve 2 pacientes menores de idade que fizeram uso do medicamento ou, se não, pelo menos adquiriram na própria drogaria onde a farmacêutica é responsável. Tendo em vista os efeitos adversos do medicamento, é comum que em estudos já mostram que acontece bastante priapismo em jovens. Então, muitos jovens hoje estão utilizando esse medicamento e eles manifestam esse efeito adverso. Com relação ao polivitamínico que a farmacêutica indicou, eu gostaria de citar, dentro da matéria, o que foi relatado. A indicação da vitamina que a farmacêutica relatou, ela é indicada para bem-estar, isso são as indicações que o próprio farmacêutico fez, a doutora Thaís. Para estética, saúde, estresse, disposição física para o esporte, melhora do sono, fortalece a imunidade, diminui espinhas, é bom para a pele, fortalece o cabelo, os dentes, previne a aterosclerose, melhora a circulação e até sinusite. No caso, a doutora estava se referindo à vitamina K. Vitamina K não melhora a circulação porque a vitamina K é um procoagulante. Então, ela tem um equívoco muito grande com relação à indicação dos medicamentos e o princípio farmacológico dos mesmos. Vocês desejam falar mais alguma coisa? Então, nesse momento, eu passo a palavra para a defesa do profissional acusado e bem como as testemunhas de defesa. Lembro que vocês têm no máximo 10 minutos para se pronunciar. Primeiramente, boa tarde a todos que se fazem aqui presente. Bom, mediante aos fatos apresentados, vem por meio desta apresentar defesa em vista à farmacêutica Thaís Mello, sobre a denúncia realizada pela mãe do adolescente de 17 anos que alegou o uso de sildenafila, mais famoso como Viagra, pelo filho, que foi prescrito pela farmacêutica em questão. Não há muito o que discorrer, pressuposto que a denúncia não foi acatada a princípio pelo Conselho Regional de Farmácia, o que podemos supor que não havia como provar a ilicitude da denúncia ofertada. Bom, em outra parte do relato, o jornalista Silva Luiz, que apresentou uma denúncia em um canal mediático, onde foi utilizado um adolescente de 16 anos para realizar um vídeo com o intuito de incriminar a farmacêutica Thaís, ou seja, ele usou de outros artefatos para tentar incriminar a farmacêutica em questão. Não era algo que realmente estava acontecendo, não era realmente um paciente ou um cliente que realmente estava indo lá, era tudo uma farsa, de certa forma. Entretanto, mesmo observando um erro de conduta da profissional em questão, devemos ressaltar que nenhuma denúncia que utilize imagens, vídeos, gravações telefônicas não podem ser difundidas sem prévia autorização judicial, mesmo que de forma posterior o juiz autorize. Não poderemos convalidar o vídeo apresentado. Portanto, a autorização deverá ser obrigatoriamente prévia. No artigo 157 do Código Penal diz: são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas ou obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. O artigo 5º da Constituição também vai inabilitar tal vídeo como meio incriminatório, sendo estes os incisos. 10º. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. No inciso 11. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das telecomunicações, salvo no último caso com ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal. No inciso 13, são inadmitíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Bom, haja vista que a farmacêutica Thaís, a doutora Thaís Mello, infringiu o Código de Ética Farmacêutica, temos circunstâncias atenuantes.
conforme prevê o código que torna as infrações leves, sendo estas: a farmacêutica Thaís recebeu o adolescente que desabafou sobre a necessidade do medicamento, relatou suas tentativas frustradas em ter uma relação sexual, que tentou várias vezes, ele reclamou de... Ele realmente passou para ela uma sensação, pelo menos falou que teve várias tentativas e que realmente não estava realmente com problema. E ela, com o seu conhecimento que ela tem ao longo da sua carreira profissional, ela entendeu que realmente o cliente em si, no caso o paciente, tinha realmente disfunção erétil. Bom, ele relatou sobre as suas tentativas frustradas, relatou também que o mesmo se sentia desconfortável para pedir que a sua mãe o levasse ao médico para se consultar, porque ele tem 16 anos, então precisaria que a mãe o levasse, tendo em vista que ele é menor de idade. Ela, por ter um filho em idade semelhante, sabia da inibição em dialogar determinados assuntos, principalmente os de cunho sexual, com a mãe, e confiou a entrega do medicamento. Porém, alertando que ele poderia procurar ajuda médica e verificar seu estado de saúde, e alertando também que não venderia de novo sem que ele voltasse com a receita, e o mesmo disse que assim o faria. Portanto, podemos concluir que ela agiu de forma passional e com empatia ao relato do rapaz, sendo assim passível de uma sanção disciplinar leve, por não ter feito com interesse pessoal ou financeiro. É preciso também lembrarmos que não houve relato de nenhuma queixa de óbito ou até mesmo que o paciente teve um agravante na sua saúde. Portanto, o medicamento não trouxe malefício ao paciente. Por mais que vocês tenham relatado aí que não foi passado, que os efeitos adversos e tudo mais, mas não teve nenhum malefício. O paciente não voltou para se queixar de algum agravo na sua saúde. Não teve isso. A doutora Thaís não é residente, é a primeira vez que está passando por um processo ético. Então, eu preciso relatar que eu não vou ficar defendendo muito o fato do vídeo, porque, como eu já falei, o vídeo nem tinha que estar incluso. Porque não tem ordem judicial para isso, então ele já deveria estar desentranhado deste processo. Ok? Então, como a minha advogada já disse, eu agi de forma passional com o meu paciente no dia da compra do medicamento. Ele não é um paciente que vai recorrente à drogaria que eu sou responsável técnico. E eu senti empatia pelo paciente e vi que ele realmente necessitava da minha ajuda em relação à aquisição do medicamento. E foi uma coisa esporádica que não costuma acontecer. E foi isso. Agora eu passo a palavra para a testemunha. Bom dia, doutor Guilherme. Bom, vamos lá. O senhor trabalha com a doutora Thaís há quanto tempo? Cerca de um ano e meio, mais ou menos. Um tempo bom para você poder avaliar a conduta dela, né? Bom, nesse tempo de convivência, você viu a doutora faltar com ética no trabalho? Não presenciei nenhuma falta de ética. Ok. Ela costuma vender medicamentos sem receita e até mesmo medicamentos para menor de idade? Que eu tenha presenciado, não. Mas, assim como todos os outros, lá ela vende com prescrição médica e nunca vi vender para menor de idade. Ok. O senhor ouviu alguma reclamação por parte da chefia para com a cliente? Não. Por parte da chefia, inclusive, ela tem elogios, porque vende bastante e a chefia gosta. Sim. Sabe se ela possui algum débito ético com o Conselho Farmacêutico do seu estado? Que eu saiba, não. Que eu saiba, essa é a primeira vez. Pronto. Ela apresenta atitudes antiéticas com os colegas de trabalho, com você ou com algumas pessoas em sua volta, ou ela é uma pessoa que realmente chega, que se comunica bem, conversa com as pessoas, uma pessoa ética, interage bem com a equipe em si que ela coordena? Interage bem, tanto é que é boa em vendas exatamente por interagir muito bem. Nunca vi sendo antiética com nenhum dos colegas, ela convive bem com todos nós. Não tem reclamação com relação à ética com nenhum dos colegas. Ok, então muito obrigada, doutor Guilherme. A comissão ética gostaria de fazer algum questionamento? Sim. Bom, durante o relato da advogada e também da testemunha de defesa, foram informados que a farmacêutica acusada não faz venda de medicamento para menores de 18 anos. Nesse caso, como o paciente tinha 16 anos, você não acha que seria necessário ela pedir um documento de identificação? Sim, com certeza. Não tiro o fato dela ter tido uma má conduta em questão da defesa. Eu realmente falo que ela teve uma má conduta profissional, sim. O problema aqui, que nem eu falei, não é uma coisa esporádica.
como foi relatado aí, que algumas pessoas têm ido com frequência e têm comprado alguns menores de idade. Não é uma coisa que acontece, é uma coisa esporádica. Como você pode mesmo ver com a testemunha falando, ele falou que não é uma coisa que é comum de se ver. Ela atende, sim, ela faz a assistência farmacêutica, ela vai no seu consultório, porém nem sempre o menino sai com a receita, ou sai com o medicamento em si. E no caso, ela até vendeu sim o medicamento, de forma também errada, por não ter receita, mas sabendo disso, ela simplesmente vendeu, ok, só que ela falou que não haveria uma próxima, que a próxima vez ela teve empatia com o caso do rapaz, porém, na próxima não seria mais assim, só seria com receita. Tá. Testemunha de defesa. Você falou que a doutora Thaís é bastante elogiada pela chefia pela questão das vendas. Você acha que com relação ao citrato de sildenafila e o polivitamínico, se não houvesse essa comissão de bonificação da venda do medicamento, ela teria vendido o medicamento ou outros possíveis? Assim como o resto dos outros colegas de trabalho, nós temos essa comissão, mas não significa que não dá a entender que a gente tem que ir contra a ética para poder vender. Todos nós vendemos e temos essa comissão. A presença da comissão sobre esses medicamentos ou não modifica que a gente tem que vender esses medicamentos. O medicamento está lá para ser vendido. Certo. Só mais uma pergunta para a advogada de defesa. Você justificou realmente a questão da documentação. Como que você justifica essas informações equivocadas com relação à indicação do medicamento? Ela, sobre as informações equivocadas, sobre ela ter falado, em questão porque, está assim, no vídeo. No citrato de Não sildenafila, a questão da denúncia do... no primeiro momento, da mãe. quando o rapaz chega na drogaria, ela faz uma indicação equivocada do uso do citrato de sildenafila. Sobre o vídeo. Somente antes do vídeo, Não. antes de ser Esse gravado. relato, se não me engano, está no vídeo. Onde ele entra e onde já está na gravação e já fala. E como eu falei sobre o vídeo, nem deveria estar estranhado. Supomos que a sua cliente, desse fato, não tenha havido a questão da filmagem. Se ela tivesse dado uma informação equivocada, mesmo que não fosse dos medicamentos indicados aqui, o que você acha, como que você defenderia a sua... Bom, eu não vou supor o que não está no auto da denúncia. Eu não tenho que ficar supondo aqui. Eu acho que realmente tem que botar o que realmente é fato. Contra fatos não há argumentos. Então, o que está sendo relatado aqui, nós vamos defender. Agora, eu não vou supor que ela pode ter, em um dia, ter agido mal. Ou ter vindo outro cliente, ela passou informações equivocadas para o cliente. A questão aqui é um menino de 17 anos que comprou o medicamento e que a mãe fez a denúncia. E que, a princípio, nem tinha sido acatado pelo conselho. E só foi acatado através de uma repercussão maior, através de um canal midiático. Agora, eu não vou ficar supondo algo que nem não aconteceu. O que aconteceu foi um menino de 17 anos que chegou lá, teve a consulta com ela levou lá no consultório dela e ele realmente saiu com o medicamento. Isso é o que a minha defesa vai trabalhar. Certo. Eu gostaria de fazer uma pergunta à farmacêutica doutora Thaís. Mesmo tendo em vista que o paciente era menor de idade, a senhora preferiu dispensar o medicamento sem a apresentação de tal receita, que é necessário para o citrato de sildenafila, e sem o acompanhamento de um maior responsável. A senhora acha válido colocar a sua empatia, como você mesma diz e como a sua advogada mencionou, acima do posicionamento ético da sua profissão? Eu acho que eu procurei visar o bem-estar do meu paciente, que era o que ele estava precisando na hora. Como eu já disse, eu fiz a venda uma vez e pedi que quando ele retornasse, caso ele retornasse com a receita, que ele fosse no médico e procurasse o médico para voltar com a receita, para ser feita a venda posteriormente. Tem uma pergunta para a doutora Thaís também. Por favor, conclua o pensamento, 30 segundos. No caso, o citrato de sildenafila, ele é contraindicado em pacientes cardíacos. No caso, se o paciente tivesse manifestado alguma reação adversa com relação ao sistema cardiovascular, qual seria a sua conduta? Eu perguntei ao paciente se ele tinha algum problema cardiovascular e ele disse que não. Nessa etapa do processo, convoco o relator da comissão de ética que dará o parecer desta, sugerindo as possíveis sanções a serem aplicadas à acusada. E a senhora terá no máximo 5 minutos. Certo. Tendo em vista que a farmacêutica acusada infringiu vários artigos e incisos da Resolução 596 de 2014, são eles o artigo 9º, inciso 14, o inciso 34, o 23,
o 27 e o 29, que discorre sobre o Código de Ética Farmacêutica, propomos a sanção de pagamento de uma multa de 3 salários mínimos e suspensão de 9 meses. Gostaria de falar mais alguma coisa? Não. Doutor Marcelo? Só isso. Então, nesse momento, a doutora Thaís possui direito de réplica e sendo esse direito facultativo. A senhora gostaria de acrescentar alguma coisa? Não. Advogado? Sim, eu queria falar sobre o anexo 3, onde tem no artigo 2, na parte que estabelece as infrações e as regras de aplicação das sanções disciplinares. No artigo 2 diz: das infrações éticas e disciplinares serão observadas a tipificação da conduta, a reincidência, a análise do fato e as suas consequências ao exercício profissional e à saúde coletiva, sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal. No artigo 7 fala: as infrações éticas e disciplinares leves devem ser aplicadas as penas de advertência sem publicidade na primeira vez. Portanto, acho que talvez não caberia uma que tenha multa, porque não é reincidente. É a primeira vez que ela está sofrendo um processo ético. E aqui no artigo 7 fala que as infrações disciplinares leves devem ser aplicadas as penas de advertência sem publicidade na primeira vez. Vou continuar lendo para vocês terem noção. Advertência por escrito, sem publicidade, com emprego da palavra censura na segunda vez. Multa no valor de 1 salário mínimo a 3 salários mínimos regionais, que serão elevados ao dobro no caso de reincidência cabíveis, no caso de terceira falta e outras subsequentes. Bem, senhores conselheiros, nesse momento os senhores terão a oportunidade de se pronunciar sobre o caso e posteriormente faremos a votação. Vamos iniciar com a doutora Leidiene, que terá no máximo 2 minutos para se pronunciar. Eu concordo com a sanção aplicada, visto que a farmacêutica em questão, ela dispensou o medicamento sem receita e como ela tem conhecimento dos efeitos adversos que poderiam causar esse adolescente, mesmo tendo conhecimento, ela dispensou, sendo que esse adolescente poderia ter vindo a óbito, porque como é de conhecimento, pode levar a um infarto. Ela teve a sorte que não aconteceu nada com esse adolescente, mas poderia sim ter acontecido pior. E embasado no Código de Ética, no capítulo 4, artigo 14, diz o seguinte: que é proibido ao farmacêutico praticar ato profissional que cause dano material, físico, moral ou psicológico que possa ser caracterizado como imperícia, negligência e imprudência. Nesse caso, ela foi imprudente e se encaixa com a sanção aplicada. Agora passamos a palavra à doutora Ana Flávia, e a senhora também dispõe de 2 minutos. Bom, conforme a doutora Thaís Mello disse, ela fez uma orientação farmacêutica inadequada ao paciente, falando efeitos os quais não correspondem ao medicamento qual foi vendido. E no Conselho de Ética Farmacêutica, no artigo 14, capítulo 27, diz que submeter-se a fins moralmente mercantilistas que venham a comprometer o seu desempenho ético em prejuízo da sua atividade profissional. O ato que a doutora Thaís realizou foi antiético e sem falar que ela colocou em risco a vida do paciente, devido aos efeitos adversos que isso poderia causar ao menor, sem falar de efeitos cardiovasculares e questão de pressão baixa e outros pontos que serão abordados pelas outras conselheiras. Agora passamos a palavra para a doutora Bárbara. Eu primeiro fiquei com uma dúvida sobre a não aceitação do vídeo, porque eu acredito que a nossa presidente só aceitou a denúncia porque estava sendo recorrente através desse vídeo. Mesmo que a defesa diga que tenha sido um ator que tenha ido lá e tirado de maneira, envolvido a farmacêutica com perguntas, influenciando ela a dar as respostas, eu acredito que a nossa presidente é capaz de separar o que é
apenas uma denúncia sem recorrência nenhuma de uma coisa que é séria. Então, eu acredito que a gente tem que se preocupar mais com o conteúdo do vídeo do que com a legalidade dele, para ele ser aceitado, né, no nosso caso. E quanto ao que nossos conselheiros, a nossa comissão falou, eu concordo com a pena, visto que ela infringiu tanto os direitos fundamentais, os princípios fundamentais que regem as regras do nosso conselho, como no artigo que diz no artigo 2 que o farmacêutico atuará com respeito à vida humana, independente se ela estava ali querendo benefício para o paciente, porque o paciente chegou, ela tem que botar na frente a profissão dela, que ela está ali prezando pela vida do paciente e não por um querer dele. Independente se aquilo lá vai melhorar as condições de vida dela, ela tem que botar na frente os efeitos adversos e botar na balança, o que compensa mais. Ela prescreveu um medicamento para um menor de idade e ele correu isso, mesmo que não tenha sido da denúncia, o primeiro, que a mãe denunciou de 17 anos, indicar esse medicamento e ele vinha a ter algum problema cardíaco, ele pode mentir. Ele pode chegar lá e falar, não tem problema nenhum cardíaco, e aí você vai lá, prescreve, e aí esse paciente vem a óbito, e aí como é que fica? Ok? Agora passamos a palavra para a doutora Beth, que também terá 2 minutos para se pronunciar. Bom, conforme já foi dito pelas minhas colegas da comissão, como a colega Leidiane havia falado, no capítulo 4 do Código de Ética, o artigo 14, o inciso 4, e também temos o inciso 23, que fica proibido ao farmacêutico dispensar ou permitir que sejam dispensados sob a forma de substância, medicamento ou fármaco para uso diverso da identificação para a qual foi licenciado, salvo quando baseado em evidência ou mediante entendimento formal com o prescritor. Então, assim, já está estabelecido no Código de Ética que ela não pode vender medicamentos sem que haja a prescrição. Então, ela agiu única e exclusivamente de má fé, visando simplesmente o lucro. Ela estava interessada em vender apenas o medicamento sem se preocupar com todos os efeitos adversos já citados anteriormente pela Comissão de Ética. Então, fica claro que ela estava não pensando na empatia ou então no bem-estar do paciente, sim, única e exclusivamente em vender, em obter o lucro para poder garantir a porcentagem dela no final das contas. Por fim, eu passo a palavra para a doutora Gislene, e também terá 2 minutos para se pronunciar. Bem, eu gostaria de enfatizar na questão da venda do polivitamínico, no qual a doutora orientou o paciente de maneira a induzi-lo a comprar o medicamento. Ela não estava visando o bem-estar, mas ela queria de qualquer forma, de forma grosseira, empurrar o medicamento ao paciente. Então, não foi muito enfatizado no julgamento, e eu queria que vocês enfatizassem esse caso, que foi o caso de tentar empurrar o medicamento só para poder ganhar a porcentagem em cima dele. Porque, de acordo com a fidelidade que foi proposta junto ao fabricante. Bom, agora faremos a votação das propostas. A gente pode enfatizar em um ponto ainda. Bom, conforme o volário eletrônico da Anvisa, o medicamento ele não é aconselhado para menores de 18 anos, e sim para pessoas de terceira idade, porque a intenção dele não é inibir a ejaculação, e sim de causar a ereção, e normalmente é indicado para pacientes da terceira idade, idosos, não para jovens, só para infantizar na hora. Vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa? Gostaria de fazer uma pergunta para a acusada. Qual foi o seu objetivo na dispensação do polivitamínico? Então, a venda foi feita porque o paciente fez o pedido de um medicamento que suprisse a falta de vitamina dele, e como é um medicamento isento de prescrição, eu fiz a venda. Os conselheiros gostariam de acrescentar mais alguma coisa? Sim. A doutora Thaís abordou que ele retarda a ejaculação. Com qual embasamento teórico que você pode afirmar isso? Que o medicamento vai retardar a ejaculação?
Embasamento teórico em que ela usou esse Por medicamento? que ela vendeu esse medicamento ao Ué, como já foi dito, o próprio cliente chegou. Verdade, pode ser fato que a pessoa pode mentir, pode omitir, pode fazer muitas coisas o paciente e o farmacêutico em questão quando está dentro de um consultório. A pessoa pode omitir, o cliente pode omitir. O cliente pode omitir alguma coisa, não pode não? Com certeza, o paciente. Então, pode omitir. Agora, eu vou chegar na pessoa, ou no caso, a farmacêutica vai chegar na pessoa e vai realmente dizer se ela tá mentindo. Ela não é psicóloga para saber se a pessoa tá mentindo ou não. Ela pode falar o que ela quiser. Cabe a farmacêutica acreditar ou não. No caso, ela acreditou e realmente deu o medicamento para disfunção erétil para o menino. Ok? Mas então, fisiologicamente, não é possível. eu já disse que o fato em questão do vídeo foi usado para induzir a minha farmacêutica, a cliente em questão, ao erro. Então, acho que, como eu já falei, não deveria nem ter sido entrenado no processo. Por isso, eu já encerro essa parte. Mas ainda tem outra coisa. Não, mas assim, a gente ainda não entendeu ainda. Porque, na verdade, ela prescreveu dizendo que ia retardar a evacuação durante 1 hora. A minha cliente realmente assumiu o fato de ter tido uma má conduta com um adolescente de 16 anos, onde ela realmente vendeu o medicamento, confiando que ele iria. Foi uma má conduta dela, faltou contra a ética. Então, isso já seria um atenuante. Como a própria doutora Thaisa falou, só que é considerado uma pena leve, uma sanção disciplinar leve. E aqui no artigo 7 da própria parte de sanções disciplinares, fala que devem ser aplicadas as penas leves. As infrações éticas e disciplinares devem ser aplicadas as penas de advertência sem publicidade na primeira vez. É a primeira vez que minha cliente está aqui e está passando por um processo ético. Mas a questão da comissão ética, os conselheiros eles não estão perguntando isso. Não, todos eles afirmaram que a sanção disciplinar que aqui cabe no momento é a de 3 salários mínimos. Tá, a multa já é 3 salários, mas não é O rescindente. que eles querem saber com que base que ela vendeu o medicamento. Isso não foi respondido até agora. Eu já falei, na base que o cliente pediu. Aí ele pegou, passou o parecer dele e ele falou. farmacêutica é responsável, não é questão de bem-estar. Gente, eu já falei do sobre o paciente. vídeo. A questão Jéssica, é que mas ela a tem que questão ser não é sobre o responsabilizada pelo papel, pelo É. bem-estar Não, é do sobre paciente. Ó, não cada é um que fala Ela tá da questionando sua sobre vez, o Jéssica. A questão não foi respondida até agora. A pergunta da Ana Flávia. No momento que ela é uma farmacêutica formada, ela deveria saber Ela caso deveria cada ter ciência medicamento. do que ela está prescrevendo. Exatamente. Mais um agravante para acrescentar. Gente, vocês têm que levar em consideração que o paciente, nenhuma pessoa chegou e deu queixa de malefícios e nem de agravantes à saúde. Vocês estão botando como, efeitos adversos, sei que foi falado, aí ele podia ter tido problema. Podia, não aconteceu. Uma coisa é poder, aconteceu, ela está aqui respondendo o processo, pera rapidinho. Ela está está passando por um processo onde você tem que botar os fatos na mesa. Em nenhum momento a gente tem que levar em consideração, e é um atenuante, não ter tido malefícios nenhum para nenhum paciente, não ter morte envolvida nem nada. E como eu falei, não é reincidente. Não é reincidente. Vocês não estão levando em consideração isso, vocês estão apenas pensando em julgar e pronto, e não estão pensando nos atenuantes que no próprio artigo, no Código de Ética, pode liberar isentar em várias coisas, como nos 3 salários mínimos e etc. Tá, mas com base no que ela indicou o medicamento pro Vocês paciente? ainda não responderam essa pergunta. Exatamente. Ela não sabe os efeitos adversos, não aconteceu nada, mas ela não tem uma base específica que o medicamento era positivo também. Como assim? Ela não pode simplesmente indicar o paciente está sentindo isso Eu tenho uma- e indicar o medicamento sem saber efeito Tá, adverso, sem vamos saber dizer, como ele tá vamos dizer que funcionando. existe um paciente, sei lá, um adolescente com osteosclerose. É difícil? É difícil, não é? É praticamente impossível você imaginar que um adolescente pode ter esse tipo de doença. Agora, é impossível você achar que um paciente com 16 anos pode ter realmente disfunção erétil? Não é. Agora, sim, ela vendeu, já foi assumido que ela vendeu, sim, o medicamento. Agora, por que ela vendeu? Em que base que ela vendeu? Em base que o menino precisou, que ele falou, ela relatou e ela acreditou na palavra do menino. Eu tenho uma Mas em relação Não, a ela querer... Eu já falei que com relação gente, já ao acabou vídeo, o não tempo. tem... Agora, só para finalizar, a doutora Leidinha vai falar. Eu tenho uma pergunta para a advogada. A senhora disse que o paciente não veio a óbito. A senhora queria que chegasse a esse ponto de vir a óbito para depois aplicar a sanção, mesmo ele tendo cometido um erro grave, uma falta de ética, mesmo tendo cometido isso, a senhora queria esperar acontecer o óbito para depois ter Em nenhum- uma penalidade?
Em nenhum momento eu falei que tem que esperar vir a óbito, não. Eu acho que é um atenuante, não. Eu falei que não veio a óbito e não teve agravante. Que isso é um fato que tem que ser levado em consideração. Não estou falando que eu tenho que esperar. Jamais vou falar que precisa esperar a morte de uma pessoa para tomar providência de alguma coisa. Isso aí é uma palavra que a senhora está querendo tirar, que distorceu algo que eu fui dito, porque eu não disse neste sentido. Eu disse apenas no sentido em que você tem que levar em consideração que não teve atenuante, não teve agravamento na saúde do paciente e nem óbito. Isso é uma questão que você tem que ser levada na hora de sanção disciplinar, na hora de aplicar a sanção. Agora, eu jamais iria falar que precisa ser levado em consideração só quando o cliente morrer, um paciente morrer, que tem que ser instaurado algum processo. Não. A gente até então, todo momento que vocês não estão levando em consideração, não estão percebendo que ela realmente assumiu a má conduta dela. Só isso já tornaria esse processo ético meio caminhado por ter assumido a sua má conduta. Ela não está se dizendo inocente aqui não, para todo mundo estar pegando e acusando, metendo 1000 pedras, não. Ela está dizendo que ela teve realmente uma má conduta e que isso foi esporádico. Isso não é algo que, como mesmo a própria testemunha relatou, não é algo que é recorrente. Então é preciso levar também muito em consideração. Sim, agora a doutora Gislene. Eu só gostaria de enfatizar que, independente dela estar cometendo a primeira infração, ela não deve receber uma pena tão leve, por conta que ela pode acontecer a reincidência ou não ter havido agravantes anteriormente. Então deveria ser pensado na pena da doutora acusada. A comissão de ética gostaria de falar mais alguma coisa, acrescentar? Não, obrigada. Tá, então agora a gente vai para as propostas, que vai ser conduzida pela Andressa. Eu gostaria de saber se o Conselho de Ética possui mais alguma proposta para acrescentar para a finalização desse processo. Bem, a nossa proposta, quer dizer, a minha proposta seria a suspensão de 3 meses, porque, segundo nosso parecer, ela cometeu um crime grave, mas já que das infrações e sanções ditas pelo nosso código, como eles não são penas muito graves, então a gente escolheu delas a que seria mais grave, que seria a suspensão de 3 meses, já que ela não tem atenuantes. Ela não tem atenuantes? Não, ela não tem reincidência. Tá, agora vamos para a votação das propostas. Será conduzida pela Andressa. Neste momento, dá-se início à votação. A primeira proposta, feita pela Comissão de Ética, é o pagamento de 3 salários mínimos mais 9 meses de suspensão do direito de exercer a profissão. A segunda proposta é a suspensão de 3 meses do direito de exercer a profissão como farmacêutica. Quem está de acordo com a primeira proposta se manifesta levantando a mão direita. Quem estiver de acordo com a segunda proposta, manifeste levantando a mão direita. A proposta número 2 foi eleita. Com a palavra, doutor presidente. Bom, antes de anunciar o resultado final desse julgamento, gostaria de dizer à senhora Thaís que, independente do veredito, a senhora sempre siga a ética da profissão farmacêutica, pois trata-se de uma profissão muito bonita e respeitada. Então, agora peço a todos vocês que fiquem de pé para a leitura do resultado final do processo. Bom, vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os conselheiros do Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal em julgar as acusações contra a doutora Thaís procedentes, sendo aplicadas como sanções de suspensão de 3 meses do direito de exercer a profissão farmacêutica. E a senhora gostaria de acrescentar algo? Falar alguma coisa? Não. Não? Então, deste modo, eu declaro a sessão encerrada. E obrigada pela presença de todos.